Do Canindé FM, programa O Caminho da Paz. O Caminho da Paz. Olá, amado rádio ouvinte, muito bom dia. Mais uma vez, pela graça e a misericórdia do Senhor, chegamos ao seu lar pelas ondas sonoras da Vale do Canindé FM 93.7. Sou Márcio Barros e estou na apresentação do programa O Caminho da Paz, na Primeira Igreja Batista em Oeiras, Piauí. Vamos orar. Bendito Deus, eterno Pai, nós oramos agradecidos pela vida, pela proteção, pelo cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado, ó grande Deus, porque até aqui o Senhor Deus tem nos sustentado. Oramos por cada pessoa que está nos ouvindo na manhã desse dia, que o Senhor seja com cada uma delas, orientando-as, dando a elas, ó Deus, a alegria de viver. É a nossa oração de súplica e gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus queridos amados irmãos e rádio ouvintes, nós estamos numa série falando sobre desânimo. E hoje eu quero concluir essa série falando sobre o desânimo em relação a Deus. Porque muitas pessoas hoje estão desanimadas em relação a Deus. Porque muitas pessoas estão se sentindo fracas na fé. Porque muitas pessoas estão sentindo as suas forças indo embora e se entregando ao desânimo. Estão se entregando a abstinência da fé, porque muitas pessoas estão abrindo mão da fé, porque muitas pessoas estão se distanciando de Deus, desacreditando de Deus, porque muitas pessoas estão apostatando-se da fé. Ora, a verdade é, meus amados irmãos, que o desânimo espiritual é uma grande realidade nos dias de hoje. Muitas pessoas estão desanimadas espiritualmente. E isso é um fato. Mesmo essas pessoas sabendo que Deus as ama, mesmo essas pessoas sabendo que Deus existe, mesmo essas pessoas já tendo até congregado em alguma igreja, essas pessoas, elas se sentem como que Deus não ouve as suas orações e que Deus não está preocupado com as dificuldades que estão persistindo na sua vida. Então essas pessoas ficam desanimadas. E por que isso acontece? Ora, porque ficam de alguma maneira frustradas, as suas expectativas não são atendidas, e isso muito se deve a falsos líderes, a falsos profetas, que ficam iludindo as pessoas, mentindo para as pessoas, prometendo para as pessoas aquilo que Deus não prometeu. Então, alguns ficam pregando por aí, prometendo coisas que Deus não prometeu, levando as pessoas a fazerem os chamados sacrifícios, e essas pessoas ficam animadas inicialmente, esperando, na expectativa de que Deus as atenda da maneira como os seus líderes disseram que Deus iria agir. Tipo, decretando uma restauração da saúde. A pessoa está doente, aí o líder religioso diz: eu decreto, eu ordeno que essa doença saia e que essa pessoa fique curada. E aí o tempo passa, a pessoa não fica curada, o seu ente querido vai a óbito, e aquelas pessoas então ficam frustradas e decepcionadas com Deus. Isso acontece, e acontece muito. Não são poucas as vezes que isso acontece. Mas, meus amados irmãos, meus amigos, nós temos que nos lembrar o que a palavra de Deus nos ensina. Aqui, em Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 35 e 36, depois você pode conferir aí na sua Bíblia, nos diz algo muito, mas muito interessante. Diz: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm.
ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus por sua palavra. O desânimo, meus amados irmãos, meus amigos, muitas vezes nasce na falta de perspectiva. Esquecemos que Deus, ele trabalha o tempo todo. Ele não deixa de trabalhar. E nós ficamos na expectativa de que nós sejamos alvo desse trabalhar de Deus. E aí nós até marcamos tempo, marcamos data para esse agir de Deus. Ora, só que nós não podemos esquecer, meus amados irmãos, meus amigos, que Deus tem uma soberania. Deus é soberano. Ele faz as coisas conforme lhe apraz e não conforme nós lhe ordenamos. Ele faz as coisas conforme o seu desejo e não conforme o nosso desejo. A nossa caminhada com Deus, meus amados irmãos, meus amigos, precisa ser uma caminhada de fé incondicional. Isso é, nós não podemos ficar condicionando Deus a algum feito dele. Nós não podemos ficar condicionando a nossa fé a Deus a algo que porventura ele vai fazer ou deixe de fazer. Nós não podemos condicionar a nossa fé a Deus a um sofrimento que estamos passando. Se Deus fazer parar esse sofrimento, então eu vou servi-lo. Se Deus fazer parar essa angústia, então eu vou servi-lo. Não. Nós devemos servi-lo de modo incondicional. Então, se hoje você está desanimado na fé, se hoje você sente que a sua fé está fraquejando, você precisa lembrar que Deus não se afastou de você. Talvez você se afastou de Deus, por alguma razão, está se afastando de Deus. Talvez você esteja frio na fé. Talvez você esteja gelado na fé, mas ainda Deus está no comando de tudo. E eu não estou falando isso como uma frase de efeito. Eu estou dizendo isso com base nas Escrituras Sagradas. O salmista, lá no Salmo 42, versículo 11, ele vai dizer algo muito interessante. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Tem uma tradução bíblica que eu gosto bastante, que diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Aí essa minha tradução aqui diz: por que está tão perturbada dentro de mim? O salmista perguntando a si mesmo. Aí ele mesmo responde: ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e o meu Deus. Eu estava lendo hoje pela manhã um texto lá de Jó. Aí o Jó disse assim: mesmo que Deus me mate, ele ainda continuará sendo o meu Senhor, o meu libertador. Eu ainda continuarei depositando a minha esperança, a minha fé nele, mesmo que ele me mate. Isso, meus amados irmãos, é ter convicção de que Deus está atuando. É não desistir da sua fé. É não apostatar da sua fé. Então, você precisa voltar o seu olhar para Deus. Você precisa atentar para Deus, você precisa colocar Cristo como o seu alvo. E Ele mesmo, Ele vai se encarregar de renovar as suas forças. Sim, Ele vai se encarregar de renovar a sua esperança. Ele mesmo vai se encarregar
de fazer aquilo que ninguém mais pode fazer por você. Então, não se entregue ao desânimo na fé. Não fique desanimado com Deus. Assim como você está desanimado com algum parente seu, assim como você está desanimado com os poderes públicos constituídos, assim como você está desanimado com a insegurança jurídica que nós estamos vivendo no Brasil, assim como você está decepcionado com algum líder religioso, eu digo para você, não se decepcione com Deus. Não, em hipótese alguma, desanime com Deus. Recobre o seu ânimo e o Senhor Deus irá restabelecer a sua fé. Eu quero pedir a Deus mais uma vez por você. Ó bendito Deus e maravilhoso Pai, eu estou orando agora por aqueles, meu Deus, que estão fracos na fé. Aqueles que estão desanimados contigo, meu Deus, por algum motivo, sem razão ou com razões humanas. Mas, ó Deus, estão fraquejando na fé. E eu te suplico, meu Deus, que de alguma maneira o Senhor reverta esse quadro, dando a essas pessoas a viva esperança de pertencer ao Senhor e de viver para a tua glória. Nós oramos agradecidos, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. E louvado seja o nome do Senhor Jesus.